Sobre o rolê do Recife, que a galera... O rolê do Recife, sim, gente. Que o jovenzinho... Acho que impactou muito. Eu acho que o que mais impactou na tua campanha negativamente, eu acho que foi isso, não foi? Foi, e essa história, eu falo que ela é engraçada, obviamente ela gerou um prejuízo muito grande, mas veja o que é o poder de uma narrativa. Tudo é como você conta a história. Com certeza. Né? Há 10 anos atrás, na verdade, vocês estão vendo aqui uma versão mais bem-humorada de Patrícia, que a gente está num bate-papo aqui mais informal, e eu sou uma piadista mesmo na minha vida particular. E era uma época que teve muitos casos de sífilis aqui e várias pessoas começaram a utilizar a expressão recífilis. Atualmente, olha gente, página de humor fala recífilis, rechifre, relcife, rencife, todo mundo vai lá ler, dá uma risadinha. Mas aí Patrícia falou isso há 10 anos atrás, cancela ela. Isso é hipocrisia. Até a gente isso é hipocrisia. Toca nesse assunto. O que é que tu acha dessa política de cancelamento? Veja... Mas, assim, o que eu acho em relação a do rolê do Recife é que por ela ter vindo de outro lugar, a problema galera pesou mais. É. Porque uma coisa é zoar passarinho, moça de lá. Falar, não entra Uber. A galera, quando eu falei isso no podcast, no primeiro episódio, a galera, kkkk, não entra Uber. Mas se eu fosse Boa Viagem e falar assim, então, passarinho não entra Uber. Aí a tomada detonar, tá gente, ligado? E veja também. Quantas piadas a gente ouve por ser do Rio. Sim. Piada com time, piada com milícia, piada com tiroteio. Então, assim, é o que eu digo, eu moro aqui há 13 anos. Eu sou filha dessa terra. Essa terra me acolheu como filha aqui. Eu trabalho há 13 anos aqui, eu deixei minha família lá. Eu amo Pernambuco, meus filhos vão nascer aqui, eu vou me aposentar aqui. Então, eu amo Pernambuco. Quem me conhece sabe disso. Eu passei em concurso em outros locais, eu escolhi aqui para viver. Agora, 10 anos atrás, a pessoa tira uma brincadeira e é condenada 10 anos depois. Veja, como eu já falei algumas vezes, se eu ofendi alguém, gente, me desculpe, a intenção não era essa. Quem for lá no Facebook vai ver que realmente não era isso. Mas o que acontece? Construíram uma narrativa no horário eleitoral para montar uma história que não era real. Né? O que foi que aconteceu? Um belo dia eu acordei de manhã, e o guia eleitoral de todos os candidatos. Desculpa até interromper, mas tuas manhãs são bem agitadas, né? São. Dia Bolsonaro liga. Alô, bom dia, Patrícia, tá ligado? Eu já acordo com medo, né? Eu já acordo assim, pego o celular com medo. Meu Deus, essa manhã tem o quê? Já olho, querido Deus, sou eu de novo. Mas é o seguinte, belo dia acordo eu. Nesse dia, o guia eleitoral dos candidatos da direita, da centro-direita e da esquerda, todos os guias, usando a mesma história no mesmo formato. Gente, isso não é uma coincidência. Até candidatos do mesmo campo nosso, que é a centro-direita e a direita, resolveram atacar a gente. Porque é aquele candidato, menino pequeno, que diz assim, eu não ganho e ninguém ganha. Foi exatamente o que ele fez. Mais uma vez, que ele já tinha feito isso em eleições anteriores. Mas, enfim, os anos passam e a pessoa ainda não entendeu como funciona o jogo. E o que acontece é que a história que montaram foi... Pegaram comentários meus falando bem do Rio de Janeiro. E veja, o fato de eu morar em Pernambuco, de eu gostar de Pernambuco e trabalhar aqui, não significa que eu tenha que odiar a terra que eu nasci. Exato. Né? Eu nasci no Rio, meus irmãos nasceram lá. Eu posso amar 2 estados e me sentir filha de 2 estados, não tem que odiar ninguém. Né? E aí eram umas postagens minhas falando bem do Rio de Janeiro. Aí botaram elas na sequência, botaram outras aonde tinha o comentário do Recife, que era em tom de brincadeira, inclusive eu boto entre parênteses lá, kkk. Pegaram uma outra postagem de uma história do povo feio, que eu vou contar o que é, e montaram isso como se fossem falas minhas atuais e enaltecendo o Rio e esculhambando Pernambuco. Primeiro ponto da crítica que eu faço. Muita gente falando, volta para o seu Rio, sai daqui. Será que as pessoas daqui gostariam que os pernambucanos que trabalham no Rio ouvissem isso? Sai daqui, volta para Pernambuco, seu lugar não é aqui. Mas será que não houve? Eu acho, inclusive, que houve, e eu acho isso extremamente cruel. E quando eu ouvi isso aqui, eu falei, gente, eu não acredito que o povo nordestino, que sofre tanto com preconceito, pratique isso de volta. Porque é terrível quando você sabe na pele o que é ser tratado com preconceito e você repete o mesmo preconceito. Exato. É aí onde era para fazer a diferença, né? Aonde muita gente começou a falar, volta pro teu Rio. E o que eu dizia é, não, eu gosto de Pernambuco, eu escolhi aqui para viver. Tipo assim, quem manda na minha vida sou eu, meu irmão. Eu quero viver aqui. Você tá insatisfeito, cara? Pô, vai você morar lá. Vai morar aqui. É incomodado que se mude, né? É incomodado que se mude. Tá cheio de apartamento pra alugar lá no Rio. Vai pra lá. Eu gosto daqui. Né?